Amados irmãos, é um prazer imenso poder estar junto mais uma vez com queridas pessoas amadas por Cristo. Vocês estão aqui porque Cristo trouxe vocês aqui. Ele que incomodou o coração de vocês, Ele que depositou no coração de vocês o interesse. As coisas do alto são muito misteriosas e nós não podemos compreender. Muitas pessoas, que foram convidados ou que ficaram sabendo, não vieram. Ninguém precisa julgar essas pessoas porque todos têm suas dificuldades. Mas de uma coisa é certa, aqueles que estão aqui foram trazidos pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus, pelo cuidado de Deus. Então é um prazer imenso estar no meio do povo de Deus. E mais ainda, poder compartilhar do próprio Deus com aqueles a quem Ele ama. Então, hoje nós vamos, além de desfrutar dos louvores, das orações, do nosso acesso a esse Deus maravilhoso, hoje nós vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E nenhum homem pode tomar para si esse direito de dizer que Deus fala por ele. O homem não tem esse poder de falar por Deus, mas Deus fala pelo homem. Sabe? Isso se o homem, se você falar o que está na palavra de Deus. Quando você fala o que a Bíblia fala, não é você falando, mas é Deus falando por você. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então aqui não será um homem que vai falar para vocês, mas a palavra de Deus que vai falar para vocês. E eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do 13 ao 20. Tem aí bem abaixo do hino que cantamos também o texto, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos ao nosso Deus. Pai celestial, amado e soberano Deus, te pedimos pela tua graça e misericórdia que o teu Espírito Santo esteja conduzindo esta mensagem. Que o homem diminua, suma diante da aparição de Cristo mediante a tua santa palavra. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem a nos dizer. Firma a tua palavra em nossos corações e assim não pecaremos contra ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento tão sagrado. Assim te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O que Jesus Cristo quis dizer com esta palavra? Olha só, Jesus Cristo, ele tem interesses. Ele tem interesses no que você pensa,
a respeito da vida, a respeito das coisas, a respeito dos outros, a respeito de si mesmos. Jesus Cristo, ele quer saber o que você anda observando no seu dia a dia. E ele pergunta: o que é que estão fazendo por aí? O que é que estão dizendo por aí? Como é que estão vivendo por aí? É de uma maneira sagrada? É de uma maneira devota a Deus? Ou estão vivendo por aí de outra maneira? E aí você para refletir, como é que as pessoas têm vivido a sua vida? Quais os interesses delas? Atrás de que elas andam correndo? O que elas pensam a respeito de Deus? Como elas vivem a vida delas diante de Deus? Foi isso que Jesus Cristo perguntou. Jesus Cristo tinha interesse de saber o que os discípulos sabiam sobre os outros, sobre o que os outros pensavam dele. Veja que interessante. Jesus Cristo vai perguntar aos seus discípulos o que é que os outros andam falando de Jesus. É isso que ele diz. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que o povo por aí anda falando a respeito de mim? O que é? Pare para pensar. Se brincar, o povo nem fala, né? Se brincar, o povo está tão ocupado falando de outras coisas que nem falam de Jesus. Mas e se você perguntar a respeito de Jesus para eles? O que eles falam? O que eles têm a dizer? O quanto eles conhecem Jesus? O quanto eles são íntimos de Jesus? Porque as pessoas que falavam de Jesus falavam de uma forma errônea. Pensavam que conheciam Jesus, mas não conheciam coisa nenhuma. Observe o que os discípulos dizem a Jesus. Senhor, uns dizem que tu és João Batista, que voltou, né, morreu e agora ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias. Já outros dizem que tu és Jeremias. Algum profeta que ressuscitou e está aqui entre nós. Algum profeta do passado. Ou alguns dos profetas. Qualquer um profeta pode ser ele. Então as pessoas têm muita opinião a respeito de Jesus. Mas isso é algo bom? Ou será que essas opiniões a respeito de Jesus estão afastando eles de Deus? Veja o que Jesus quer saber ainda. Jesus não só quer saber o que os outros pensam a respeito dele e o quanto você sabe do que os outros pensam, como ele quer saber também se você pensa igual ao mundo, se você pensa igual ao povo, se você está negligenciando o teu conhecimento dele. E aí ele pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Veja que interessante. Jesus quer saber o que você pensa dele, se é ou não diferente do que os outros pensam. Se você conhece ele de uma forma íntima ou se você conhece ele de uma forma abstrata, distante. Se você conhece ele segundo Deus o revela nas Sagradas Escrituras, ou se você conhece ele pelo boato de que você aprendeu quando os seus avós contaram a tradição. Ah, porque desde pequenininho eu aprendi assim. Mas será que o que você aprendeu está de acordo com a palavra de Deus? É preciso questionar. E Jesus Cristo fez essa provocação. Jesus Cristo provocou os discípulos para saber se eles estavam contaminados com o que o povo fala ou se eles tinham um entendimento de Deus puro, verdadeiro. Observe: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Primeiro, que tu és, Senhor, o prometido, o Messias prometido, o ungido de Deus que viria nos salvar. E além disso, tu és o Filho de Deus, tu és Deus na essência. Tu és o verdadeiro
Deus, porque tu és o Filho de Deus. Então veja que diferença. Enquanto o mundo dizia que Jesus Cristo era por aí qualquer um dos profetas que passaram pela terra, Pedro, apoiado também pelos demais discípulos, disse: não, o Senhor é o Filho de Deus, é o Cristo, o ungido que veio para nos salvar. Então é isso que Pedro estava dizendo. Agora, o que mais Jesus Cristo quer saber? Veja, o versículo 17 mostra que Jesus quer saber o que os discípulos conhecem a respeito dele e de si mesmos. Olha só, por que você conhece o que conhece de Deus? O que te fez diferente das outras pessoas? Porque o mundo tem uma opinião a respeito de Jesus Cristo e você tem uma diferente. Porque o mundo está tão errado a respeito de quem é Jesus Cristo e você tem a verdade de Deus. Ele quer saber de você também, se você tem entendimento de que o que te fez diferente? O que fez com que você tivesse um entendimento superior ao das outras pessoas? Porque Jesus Cristo deixa bem claro para Pedro, observe no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, bem-aventurado é mais que feliz. É uma felicidade que não pertence ao mundo. É uma felicidade que não é sentida pelo mundo. Bem-aventurado é você ser feliz acima nos céus. A sua felicidade vem dos céus, não deste mundo. E Jesus Cristo está dizendo: olha, Simão, Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha, Pedro, você só conhece o que conhece de mim, porque o Pai te escolheu e revelou. Vocês só conhecem o que conhecem de Jesus Cristo. Só tem esse amor por Ele e esse interesse de vir a Ele, aprender dele cada vez mais, porque o Pai escolheu vocês, para que vocês desfrutassem desse conhecimento. Não foi carne, nem foi sangue. Não foi você em si que chegou a essa compreensão, mas o Pai que desceu sobre você essa compreensão. Então você é mais que feliz porque o Pai te revelou. Não foi homem. Não, foi meu pastor, me lembro. Meu pastor que disse isso. Quantas pessoas passam por pregações? Para quantas pessoas você já pregou? E não fez sentido nenhum. E essa pessoa ignorou. Quantas pessoas entram nas igrejas, ouvem a pregação e depois vivem sua vida como se nada tivesse ouvido de Deus? Mas você assimilou, guardou a palavra, amou a palavra. E por quê? Jesus Cristo está deixando claro, porque é o Pai quem revela. Não é o homem, não é carne, não é sangue. O que mais Jesus Cristo quer saber? Ele quer saber se você, ele quer que você saiba que ele te conhece, porque ele quer te usar contra o mal. Não adianta você pensar que o seu conhecimento é apenas para fazer com que você se distingua em sabedoria das outras pessoas. Não é. O conhecimento verdadeiro leva você à ação. O conhecimento verdadeiro leva você para a guerra. Mas não é uma guerra comum, como, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. A guerra de Israel com o Irã, com os terroristas. Não é esse tipo de guerra. É a guerra contra o invisível. É a guerra contra as trevas, contra os dominadores deste mundo. Então, das regiões celestiais, a sua luta é contra as trevas. Mas veja, Jesus Cristo, ele quer que você saiba disso, que ele te conhece também. E por isso, por ter te escolhido, por te conhecer, agora ele te dá uma grande missão. Veja o que ele diz a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro. É algo muito belíssimo.
queridos irmãos, aqui. Quando Pedro diz, Senhor, eu te conheço. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo disse, Pedro, só me conhece porque o Pai Celestial resolveu me revelar a você. Não foi carne nem sangue. E porque você me conhece, eu te digo, eu também te conheço. Tu és Pedro. Tu és essa pedrinha que é importante, que eu levantei, que eu fiz importante, na verdade. Você só é importante porque Cristo te fez importante. Então, Ele levantou você para uma missão. Observe, também eu te digo, do mesmo jeito que tu me conheces, Pedro, eu também te conheço. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para aí. Se as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, então isso significa que a igreja está em guerra contra as portas do inferno. E quem é que está em guerra contra as portas do inferno? Todos aqueles que conhecem o Filho de Deus. Todos aqueles que professam o Filho de Deus, eles estão em guerra contra as trevas. E Jesus Cristo está dizendo, olha, a vitória de vocês já é certa. Vocês estão em guerra, mas já está decretado, já está determinado. Vocês são vencedores. As portas do inferno não podem resistir vocês. Mas entendam, Jesus Cristo está dizendo, eu te conheço. Ele conhece você intimamente, porque Ele te escolheu. Jesus Cristo, Ele diz assim no Evangelho segundo João, capítulo 10. Ele diz, vocês não creem com os judeus que estavam perseguindo Ele. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí no início do jornalzinho, tem em vermelho, já no início, dizendo o seguinte, quem é de Deus faz o quê, minha gente? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo em outra ocasião também disse, ide fazei discípulos. Se você é de Deus para ouvir a palavra de Deus, você é de Deus para levar a palavra de Deus. Mas Jesus também diz, eu te conheço, eu estarei com você. Eu não te deixarei, observe que diz, adiante, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Façam discípulos, vocês não estão sós. Porque eu conheço vocês, porque vocês me conhecem. Então, é uma questão de um despertar para uma nova realidade. Ele quer que você saiba que Ele conhece você e que você conheça a luta que Ele te confiou. O que mais Jesus Cristo quer que você saiba? Jesus Cristo quer que você saiba que nele você tem a autoridade do céu. No início, quando eu falei, eu disse, olha, quando você fala a palavra de Deus, não é você que está falando, é o próprio Deus. Quando você fala das Escrituras, não é você, é Deus. Se alguém rejeita você falando, não está rejeitando você, está rejeitando Deus. E olha o que Cristo diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas entenda, não é uma questão de autoridade humana. É uma questão de autoridade divina. Isso só é possível, isso só se faz real se você estiver fundamentado na palavra. Se o que você fala para o outro é a palavra. Se você fala para o outro e o outro rejeita, você está com a autoridade de fechar os céus para essa pessoa. Se você fala para essa pessoa e ele recebe a palavra com fé, você teve a autoridade de abrir os céus para essa pessoa. Queridos irmãos, é uma autoridade divina. Quando você prega para as pessoas, é Deus que está falando para elas. Lembra que Jesus Cristo disse assim, olha, quando vocês chegarem numa casa, baterem, e essa pessoa não recebeu o evangelho da paz,
Saia de lá. Precisa implorar, insistir, ai, não rejeite Jesus. Não, saia de lá. Bata até o pó das sandálias que você adquiriu nessa casa. Porque eu digo para vocês que no dia do juízo, essa casa sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra no inferno. Então, veja a autoridade que você possui à medida que você fala de Cristo para os outros. Então, Jesus Cristo quer que você entenda que quando você fala a palavra como Pedro falou, fielmente, você tem a autoridade dos céus. E por fim, Jesus quer que você saiba que ele só tem interesse em se revelar aos seus discípulos. Jesus Cristo não está interessado nos curiosos. O único interesse que Jesus Cristo mostrou aos curiosos aqui foi em saber o que vocês sabem a respeito deles. As heresias deles, as mentiras deles, os enganos deles, para que vocês não caiam. Então Jesus Cristo disse aos discípulos, olha, quem dizem as pessoas que eu sou? Então foi o único interesse que teve, mas Jesus Cristo não foi perguntar a eles. Jesus Cristo queria saber o que os discípulos sabiam deles. Depois, Jesus Cristo disse, sim, mas e vocês? Dizem que eu sou quem? Então veja, Jesus Cristo ele tem um interesse de que os discípulos o conheçam cada vez mais. E quando você fala da palavra de Deus para uma pessoa, que essa pessoa dá ouvidos a você e quer aprender de Jesus, então sim, essa pessoa agora está sendo um discípulo, um aluno, aprendendo. Mas para os curiosos ele não tem interesse. Observe o que Jesus Cristo diz aqui no versículo 20. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Advertiu aos discípulos, porque os discípulos sabiam que ele era o Cristo. Mas quem é apenas curioso vai ficar sempre com essa dúvida a respeito de quem é o Cristo. O próprio Cristo uma vez estava falando em parábolas e uma multidão estava ouvindo. Ele termina a pregação e o povo vai embora. Mas o povo foi embora sem entender nada. Já os discípulos chamaram ele em particular e disseram, Senhor, a gente quer saber da parábola. O que significa que a gente não entendeu nada? A gente quer saber. Percebe a diferença dos curiosos para os que realmente são discípulos? Eles querem saber. E aí Jesus Cristo diz, para vocês eu falo, para vocês eu explico, mas para os de fora, tudo se ensina por parábola, para que eles vendo, vejam, mas não percebam, ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não se convertam e não haja salvação para eles, mas para os discípulos, sim, haverá salvação. Então, o que Cristo quer é que você faça discípulos e não perca tempo com curiosos. Os curiosos só atrapalham e os curiosos só tomam o lugar dos interessados. Em muitas ocasiões, Jesus Cristo pregava, curava e tudo, e dizia, olha, não diga para ninguém o que eu fiz. E as pessoas desobedeciam e diziam. Jesus Cristo tentava entrar na cidade, já não podia mais, porque estava assim de curioso. Então, muitos que queriam ouvir, não conseguiam ouvir direito por conta dos curiosos. E aí Jesus Cristo disse, ó, tenha calma, vamos lá, pregue para ver quem é que ouve. E aqueles que ouvem a palavra de Deus, esses são de Deus. Os que estão só curiando, buscando, querendo saber um pouquinho mais de uma fofoca ou de uma coisa ou outra, esses daí não terão o conhecimento que vocês têm. Então nós precisamos ter essa compreensão. Primeiro, entender que Jesus quer saber o que você sabe a respeito dos outros, do que os outros sabem de Jesus, o que eles falam de Jesus, como é que eles vivem diante de Cristo. Jesus Cristo quer também saber se você pensa dele igual aos outros ou se você pensa dele de uma forma revelada nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo quer também que você saiba, Jesus Cristo quer que você saiba que o que você conhece vem como revelação do Pai. Isso é muito especial.
Isso é muito glorioso. Porque não foi o teu intelecto que chegou à conclusão de que Cristo é o Filho de Deus. Não. Foi o Pai que disse: a você eu revelo. Então Ele quer que você tenha consciência disso, de que isso veio do céu, é do alto. Jesus Cristo quer que você saiba que Ele te conhece e que Ele quer te usar contra o mal. Jesus Cristo, Ele quer que você saiba que nele você tem a autoridade dos céus. Quando você não sai das Escrituras, quando você é fiel às Escrituras, não é a autoridade humana, mas é a autoridade divina que está com você. Jesus Cristo quer também que você saiba que Ele só tem interesse em se revelar aos discípulos. Foi Ele que te trouxe aqui e Ele queria que você aprendesse um pouco mais a respeito dele. E Ele queria também receber de você os louvores que você trouxe, as orações que você fez e o coração que você tem. Que Deus abençoe a igreja e vamos, nesse momento, cantar o hino de número 43. Pedir ao nosso Deus em forma de cântico, em forma de louvor, que Ele desperte o nosso coração. Vamos pedir o despertar do nosso coração. Vamos ficar de pé? Desperta já meu coração e louvo ao Salvador, cantando em hinos triunfais. Que Deus é Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós, ensina o amor de Deus. Desperta já meu coração e louva ao grande Salvador, cantando em hinos triunfais. Que amor que um dia se encarnou a fim de me salvar e que subi a dura cruz, morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva ao grande Salvador, cantando em hinos triunfais. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digno de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo e eterno lar. Desperta já meu coração e louva ao grande
Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus amor. Podem sentar. Muito bom estar com os amados e as amadas irmãs aqui, como eu falei no início. E agora eu quero agradecer, né, pelo convite da irmã Maria e o esposo de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Bendito seja este lar e bendito seja todos os lares que abrem suas portas para a palavra de Deus. Quero dizer também, né, em nome do nosso pastor, o nosso obreiro Sandro, que vocês estão convidados para visitarem a igreja em Agrestina, é aqui perto, ao lado do Manuel Duarte, bem fácil, em frente à delegacia. E aí será um prazer tê-los conosco, como foi um prazer também estar aqui com vocês. Eu não conhecia a irmã Paula, não é? É um prazer, viu, irmã? O seu nome, irmã, é qual? Lúcia. Tem mais alguém aí? Não, tem a irmãzinha. A Nora, né? Como é o nome? Márcia. Então, é um prazer conhecer novas pessoas que têm interesse por Cristo. É tão lindo isso, não é? Você tem o seu amor por Cristo, mas tem outras pessoas que têm a mesma fé que você, o mesmo amor por Cristo que você, e vocês nem se conhecem. De repente a gente se vê e percebe que a família é grande, não é? Então será um prazer tê-los sempre conosco. Aí no papelzinho tem, no jornalzinho, tem também os dias de trabalho da igreja, culto solene, escola bíblica dominical, aos domingos 10h30 da noite. E o estudo bíblico e a reunião de oração é às 7h30 da noite. E o estudo bíblico e a reunião de oração é nas quartas-feiras, às 4h da tarde. Então, nós vamos encerrar com uma oração e também com a bênção apostólica. E depois eu passo a palavra para o nosso pastor Sandro trazer algumas orientações, né, para nós nesse momento. Julieta, eu pedi que nos conduza nessa oração. Agora, irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Deus, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito e que a paz que excede todo entendimento e fidelidade que provém do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Só fiquem um pouquinho aí para eu registrar, que é importante a gente ter registrado esses momentos especiais para ficar para as próximas gerações. Deixa eu ver ali, porque parece que tem uns irmãozinhos ali. Pronto, Sandro. Fica à vontade. Para não demorarmos mais, né, o mesmo agradecimento que o nosso pastor Adalberto Júnior deu à amada igreja, eu faço o mesmo. Agradeço primeiramente ao nosso Deus, a irmã Maria, seu esposo, por ter nos cedido a sua residência. Que Deus continue tocando em vossos corações e nos corações presentes também, para vocês abrirem os vossos lares também, para continuarmos esse trabalho. Sempre mencionamos, deixamos pronto, né, o pastor Adalberto Júnior, a minha pessoa, os presbíteros, a igreja em si,
a estar reunido em qualquer residência para levarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados não apenas para sermos a igreja, um povo salvo por Deus em Cristo, mas para levarmos as boas novas. Como é que aqueles que estão aí fora vão vir a Cristo se nós não formos levar a palavra de Deus? Né? Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz e alegre com o nosso Deus. Né? Só Deus sabe a alegria do meu coração. Mas eu me desculpe. Eu me emociono quando Deus, né, trabalha em nosso meio sem a gente merecer. Nós não somos nada, nós não passamos de pó e vermes. E Deus nos dá esse momento de bênção. Quando o Senhor diz que o povo dele desfrutará do melhor da terra. O melhor da terra não é a sua mansão, o seu trabalho, sua casa. O melhor da terra é esses momentos na presença de Deus. O melhor da terra é a palavra de Deus, que um dia vai deixar de existir em nosso meio. É o único momento que vai ser eterno. É esse momento aqui. Aqui nós iremos nos ver na glória. E estarmos reunidos da mesma forma, glorificando a Deus. Viu? Os irmãos às vezes veem o homem se emocionando, chorando, e às vezes dizem, homem não chora. Eu choro diante da minha esposa, principalmente diante de meu Deus. Eu choro diante de Deus. Porque eu sei, Jesus, o teu próprio Jesus chorou. Porque quem somos nós? Quem bem soubesse como é bom chorar, o peso que sai da sua alma, pedir perdão, reconhecer que somos falhos, principalmente diante de Deus, né? E reconhecermos a graça de Deus, esse momento que é dado por Ele, sem merecermos, né? Agradeço a toda a igreja, né? Ao pastor Adalberto Júnior, que sempre está nos apoiando, nos auxiliando. Sabemos que somos uma família, estamos, né, trabalhando em um só sentido, é buscar o crescimento do reino de Deus aqui na terra, chamar aqueles que Deus tem ainda para ser alcançado, tá certo? Deus nos abençoe. Vamos, o Maria e o seu esposo disse que vai ter uma aguinha gelada pra gente e um docinho, uma mariola. O melhor já foi a palavra, o resto é só para adoçar a boca. Boa viagem, Deus abençoe. Maria, eu já veio na mala do carro, eu já veio no Estela, eu já veio comigo.